Boa tarde. Hoje, 29 de janeiro de 2026, venho aqui fazer um vídeo só para ficar eternizado, tá? Eu sei que o canal não é para esse tipo de vídeo, né? Que eu criei o canal para poder falar sobre espiritualidade e não sobre a minha vida pessoal, né? Mesmo sendo minha vida pessoal também a religião, né? Porém é um assunto um pouco mais delicado e um pouco mais grave, porque quem está de fora não consegue ver as batalhas que eu travo, né? Que eu travo não, né? Que travam contra mim e insistem em me perseguir com certos tipos de ataques e imoralidades, né? Bom, o que acontece é super delicado, só estou fazendo vídeo mesmo para ficar registrado e para ficar eternizado, tá? Vou contar um pouquinho, para dar sentido ao que está acontecendo, vou contar um pouquinho da minha história passada, indo lá em 24 de dezembro de 2019. Data essa do falecimento do meu pai, tá? Eu estava residindo aqui em Portugal nessa época, nessa altura. E vou fazer aqui meu cigarrinho aqui para acompanhar aqui vocês. E o que acontece? Com o falecimento do meu pai, eu morava aqui em Portugal, pedi para poder pedir no trabalho, né? Pronto. Pedi autorização no trabalho para me liberar, me liberou. Meu patrão super especial na época era o senhor Paulo Reis, uma pessoa super querida por mim, sou muito grato a ele, tá? Na altura era ele o meu patrão. Ele me liberou para poder ir ao Brasil para me despedir do meu pai. Nessa ida aconteceu algumas coisas, né? Uma das coisas, como já contei no início, meu pai era pai de santo já há mais de 50 anos e eu fui o único filho dele a estudar religião e a seguir os seus passos, tá? Sendo assim, ficou para mim designado, né, em concordância com os meus irmãos, até mesmo o meu irmão mais velho na altura falou, não, esse negócio de barracão de santo aí é com Paulinho, e era uma vontade do meu pai, falou para todo mundo ouvir que o barracão seria de responsabilidade minha, ok? Eu assumi, mesmo com muitas coisas divergentes, né? E ao contrário da situação, porque eu residia em Portugal, né? E o barracão no Brasil. Mesmo assim, ainda assumi a responsabilidade de gerir, né? O barracão da minha forma. Já que era meu, tem que ser da minha forma, não é da forma de terceiros. Mas pronto. Eu tô falando isso porque lá na frente vocês vão entender o porquê que eu falei isso. Mas tudo bem. Eu fiz a minha família inteira voltar pro Brasil, tá? Não só por causa da religião, né? Mas também porque algumas situações aqui em Portugal estavam um pouco difíceis. E mesmo assim ainda era melhor do que eu estar no Brasil, claro, financeiramente falando. Mas eu decidi, unipessoal, foi eu mesmo que decidi a voltar e fiz a minha família voltar, tá? Pra ficar mais perto também ficava mais perto do barracão, não foi por causa da religião, mas, né, também tinha esse agravante, né, do barracão. E eu estando mais perto fica mais fácil de controlar ou decidir ou fazer qualquer coisa que tem para fazer. E fui fazendo as minhas melhorias, né? E com isso, a casa onde meu pai residia foi dividida, né, entre os 3 irmãos, mas sempre na vontade do meu pai, tá? Meu pai sempre falou
para todo mundo, ou para quem quisesse ouvir, ou para quem perguntasse, que a parte de baixo da casa seria do meu irmão David, né? Já estava construída a parte de baixo. A parte de cima dessa casa seria do filho dele, que legalmente, né, não tem direito, judicialmente não tem direito a nada, porque os 3 filhos, não o neto, né? O neto, né, o meu sobrinho mais velho, e eu concordei, claro, que ele nasceu ali, morou ali, então era a vontade do meu pai também, então quem sou eu para ir contra? E nem ia contra, eu ia ser o primeiro a falar até, mas tudo bem. E essa casa ia ficar para o David a parte de baixo, a parte de cima para o meu sobrinho, a parte do barracão minha, né? E a parte de cima do barracão da minha irmã, para ela poder construir quando ela quisesse ou se quisesse construir, tá? E sempre foi assim falado pelo meu pai, tá? Não sou eu que estou falando, sempre foi ele que falou, e o David também concordou, a Jéssica concordou, tava tudo explicado. Apesar da Jéssica falar que nunca ouviu meu pai falar isso, meu pai falava isso para todo mundo, então ela nunca ouviu, talvez não tenha falado para ela, porque meu pai era daquela parte conservadora que o marido é que tem que dar, né, estadia para os filhos. Eu acho super, super errado isso, mas mesmo assim eu sempre ouvi meu pai falando que a parte de cima era da minha irmã, de cima do barracão, e que só não podia fazer quarto em cima do ariaxé, né? Porque é onde você tem relações sexuais ou uma vida pessoal, né, mais ativa, e não pode ser feito nenhum tipo de cômodo onde você vai bacular. Pronto. Falando agora, já que o canal é religioso, então aonde não se podia fazer o quarto, né, no local de dormida dela, não poderia ser ali em cima do ariaxé. Pronto, isso tudo foi combinado, foi tudo conversado, e daí eu tive um susto, um pequeno susto, onde me alertou e me acendeu uma luzinha, tá? Foi uma vez eu tava lá, né, na época meu pai tinha falecido, e falei que eu tava conversando com a minha esposa no telefone, não me recordo quem escutou, mas foi quando eu falei para minha esposa, ela aqui em Portugal, eu aí no Brasil, eu falei, olha, pensa numa possível volta pro Brasil, tá? E quem ouviu eu falando isso, correu para falar com meu irmão mais velho, que eu ia voltar para lá. Ou seja, a casa do meu irmão é o único lugar que tinha construído onde podia ser morada, né? A parte de cima da casa é onde está a ex-mulher do meu irmão morando, que também era uma vontade do meu pai. Meu pai sempre falou que ela podia ficar lá o tempo que precisasse, e não era para tirar ela de lá. Meu pai sempre falou isso para mim, tá? E não tô me metendo em briga nenhuma, não quero me meter em nada, tá? Porque ainda tem um agravantezinho nisso aí também. Eu vou chegar lá. E eu deixei, né, isso um pouquinho de lado. Nessa parte aí da casa lá, não queria saber de nada disso. Eu queria programar as coisas para eu poder retornar, como eu tinha falado no telefone com a minha esposa. Com essa pessoa indo falar pro meu irmão, não me lembro quem foi, nem quero saber também, que é gente irrelevante para mim, porque quem é mais relevante para mim nessa situação toda é o meu irmão, que é sangue do meu sangue, e antes de qualquer coisa deveria de vir conversar comigo e não dar ouvido aos outros terceiros. Mas tudo bem, ponto. Acabou, ele é influenciável, o problema é dele. A minha possível volta para o Brasil era para voltar para onde eu residia, que era numa casa que era do meu sogro, que meu sogro disponibilizava para mim e para minha esposa. Quem me conhece sabe, né, dessa situação. Então eu morava na casa da minha esposa, né, nesse caso, mesmo tendo esse meu terreno, né, essa minha casa ali, eu podia construir, podia fazer o que eu quiser, meu, mas tudo bem. E quando meu irmão ficou sabendo disso, uma vez eu estava no barracão fazendo ali algumas reformazinhas, consertando, limpando alguma coisa no barracão, meu irmão, dentro do barracão, falou: vocês só vão fazer alguma coisa aqui porque eu tô deixando.
Ué, eu não quero fazer nada lá dentro, não. Lá dentro da tua casa é tua casa. Aí, não, em qualquer lugar. Só vai construir porque eu vou deixar. Aí já me acendeu uma luzinha, sabe? Eu não respondi nada, eu sempre fui muito educado. Esse meu irmão, para quem não sabe, sempre foi um ídolo para mim, tá? Eu sempre exaltei muito meu irmão, meu pai, meu irmão mais velho, né? Sempre tive ele como um ídolo, né? Assim, um exemplo de pessoa para mim. Mas nisso aí me acendeu uma luzinha. Sendo que anos, assim, antes de eu vir para Portugal um pouco, antes do meu pai falecer, eu sentado na frente do quartinho de Exu lá do meu pai, eu falei com meu pai, pai, veio na minha cabeça, assim, do nada, pai, quando o senhor morrer, que ele estava falando sobre isso, da casa, essas coisas, eu falei, mas pai, quando o senhor morrer, o Deus vai me tirar daqui. Ele não vai nada porque eu deixei escrito e ele sabe muito bem qual é a minha vontade, ele vai fazer o que eu tô falando. Aí eu, tá bem. Não falei mais nada porque eu já vi que ia ter uma discussão, né? Porque a gente sempre aprendeu a respeitar os mais velhos e meu pai ia me cobrar esse respeito. Então eu já fiquei quieto para não dar mais ênfase, mas cheguei a comentar isso com meu pai, né? Infelizmente ele não está presente para poder explicar e comprovar o que eu falei, mas eu tenho minha consciência tranquila que eu realmente falei, não estou mentindo, não estou fingindo. Também não tem por que fingir uma coisa dessa, né? Mas tudo bem. E com essa luzinha acesa, né, eu comecei a procurar trabalho no Brasil e infelizmente o nosso país está uma bosta, né? Tanto termo político quanto termo financeiro e pessoas e segurança, saúde, educação, são N coisas. Se eu começar a falar aqui, a gente vai falar de política e não é por aí que eu quero chegar. Eu não estava conseguindo um emprego. E um dia minha irmã foi me visitar lá na casa da minha esposa, né, onde eu estava morando, foi me visitar em casa. E eu falando com ela, eu falei, pô, cara, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou voltar para Portugal, cara, porque aqui eu não tô conseguindo trabalho, eu já estava desesperado, eu já tinha comprado um carro financiado e não tava fazendo dinheiro só para pagar o financiamento do carro, trabalhando de Uber, e Uber tá perigoso também, mas pronto, naquela época já era perigoso. Isso há 7 anos atrás, 6 anos atrás, né, que eu fui em 2020, minha esposa foi em 2019 não, ela foi em 2020, junho de 2020, e eu fui no final do ano pro Brasil, né? Mas pronto, em 2020 eu fui pro Brasil, então há 6 anos atrás aquilo ali tava uma bagunça, né? Pronto, tá o que tá hoje, tá a mesma merda. Aí, eu conversando com a minha irmã, né, como eu disse, eu peguei meu telefone e liguei para o meu ex-patrão, seu Paulo Reis, mais uma vez, muito grato por ele, perguntando se eu podia voltar. Aí ele, sim, pode voltar. Isso é época de pandemia. Época de pandemia, gente. Os empregos estavam ruins em todo mundo, não era só no Brasil, né? E eu consegui voltar e para o meu emprego antigo, né? Que era técnico de telecomunicações. Eu montava fibra ótica, fazia instalação de fibra ótica. E voltei, né? Voltei pra cá, depois de um tempinho, paguei, já comprei a passagem da minha esposa, dos meus filhos, tá? Voltou todo mundo, graças a Deus. Consegui reverter aquele erro que eu tinha cometido lá atrás de ter ido pro Brasil de vez, né? Eu deveria ter ido, rejeitado, voltava, mas a cabeça tava a 1000 por hora, perca do meu pai, não tava raciocinando muito bem. E acabei por voltar. Tá. Chegando aqui em Portugal, logo depois veio a Semana Santa, né? Semana Santa, para quem sabe, né, os preceitos do axé. Quinta-feira tu tem que fazer uma saçanha, né, fazer um oceano nos orixás, e na sexta-feira acende os orixás, né? E o meu orixá estava lá dentro do barracão. Sendo que já vinha acontecendo coisas que já estava me deixando triste, né? Porque se o barracão é meu, quem tem que decidir quem entra e quem sai lá dentro sou eu. Isso não é ninguém.
Ah, porque eu não quero que vire bagunça, porque tá tirando minha privacidade, fecha a porta, acabou. Não invade privacidade de ninguém. O barracão é meu, entra lá quem eu quero. Ou quem eu determinar para entrar, né? E como as qualidades também eram direito meu, os malefícios também era direito meu, né? Sempre falei com meu irmão, mandei mensagem, tem aqui mensagens gravadas aqui, eu falando, eu pedindo para ele o imposto, né, do terreno para me poder pagar, e sem resposta. Ele tira a visualização, se calhar viu e não quis responder, nunca me respondeu nada. E nunca me respondeu, entrou assim uma comunicação comigo. Só veio falar comigo uma vez, quando a minha tia, que mora na parte de trás do quintal, que tinha acesso ao barracão, que ela também era filha de santo do meu pai, e ela tinha chave. Quando minha tia me ligou falando que o portão estava trancado, eu falei, tia, mas a senhora tem a chave. Bota a chave, roda a chave lá e entra. Não, tá trancado por dentro. Ué, trancado por dentro? Como assim? E ela precisava ela fazia algumas coisas para mim, apesar dela ser uma senhora já idosa, ela ainda ajudava. Ela ia lá, varria um quintal, pronto, ajudava, né? Orientava ali o que dava para orientar, trocava as águas dos santos, tá? E dava alimentação para as duas tartarugas que meu pai tinha lá, né? Uma era do Logan Felipe, outra era do Davidson, meu sobrinho. Mas ficava lá embaixo no quintal e a tia descia lá, dava comida para as tartarugas e pronto, varria uma coisa ou outra. Claro, não fazia reforma, né? Mas estava ali dentro do possível fazendo o que dava para fazer. E estava trancado. Eu liguei pro meu irmão para perguntar. Não, para entrar aqui tem que perguntar se pode. O barracão é meu, ninguém vai. Eu fiz um portão com chave para ninguém entrar lá dentro, para ninguém incomodar a esposa do meu irmão que morava lá na altura, que era a Paulinha, para ninguém incomodar a Paulinha. Isso, a esposa atual morando embaixo e a ex-esposa morando em cima. Ponto. Isso aí também não é vida minha, é vida dele, ele que se vire. E para ninguém incomodar ela, eu fiz um portão com chave, tudo direitinho. Eu que fiz, eu mesmo fui lá, quebrei, montei, chumbei o portão, foi tudo eu. Comprei o portão, fiz tudo. A única coisa que eu não pagava era luz e água, porque era direto da casa, sempre foi assim, mas eu já estava tratando de tudo para poder botar luz individual e água individual para mim lá atrás, pro barracão. E sendo que eu sempre perguntei se tinha alguma coisa para pagar, e ele nunca me respondendo. Ok, tudo bem, quer pagar a luz, quer pagar a água, pode pagar. E surgiu, né, esse contratempo aí, né, de só pode entrar aqui se me pedir, não sei o quê, porque tá tirando a privacidade da minha família. E eu, naquela, tá perigoso, que entrou 2 homens aqui, os 2 homens que entrou foi o filho da minha tia e um filho de santo da minha tia, que foi lá buscar um de banco para poder levar lá para trás pro barracão dela. E isso aí incomodou total ali, uma prática que vinha sendo feita até quando meu pai era vivo, né? Que meu pai sempre emprestou as coisas lá do barracão pro barracão da minha tia e vice-versa. A gente pegava também algumas coisas lá no barracão da minha tia pro nosso. E foi eliminando essas coisinhas assim. E eu deixei um irmão meu, Wallace, responsável por poder, para ir lá de 15 em 15 dias, dar uma olhadinha, que a gente tinha um acocoá, uma árvore grande que não pode passar do limite da casa, né? E meu irmão, ele ia lá para fazer essas partes, o que tivesse para reparar, ele reparava, porque o rapaz é impecável, ele faz tudo direitinho, o Wallace. Eu, nada do Wallace me falar nada do que estava acontecendo, ele também ficou calado, se omitiu, né? E não me falou nada. E eu sem saber, eu do outro lado do oceano, sem saber do que estava acontecendo, liguei pro Wallace e falei, olha, Semana Santa, vai lá dar um acezinho lá nos orixás lá pra mim, Wallace. Aí ele, não consegui entrar lá não. Ué, mas como assim? Só ir lá, pegar a chave com a tia Lúcia e entrar. Ou tá trancado por dentro e a Paulinha não me atende. Aí, mas também não é nem pra passar pelo lado da Paulinha lá não, o lado do David lá não é pra passar por lá não, fiz o portão justamente pra não incomodar ela. Mas não tô conseguindo entrar não.
Então tá bem, mandei uma mensagem pro meu irmão, né, perguntando se podia alguém abrir o portão lá, porque eu já sabendo dessa situação que estava sendo trancado por dentro. Aí perguntei se podia abrir lá o portão para o Wallace poder entrar e dar uma cena no meu santo e acender meu santo, que era Semana Santa. Eu do outro lado do oceano, eu precisava que alguém acendesse meu santo. E não é para abrir, não vou abrir não, porque eu tô longe. Aí eu, não é para abrir não, porque tu tá longe, mas qual o problema de tu tá longe ou tá perto? Vai entrar no barracão, né, na tua casa. Não quero entrar na tua casa, quero entrar no barracão. Não vai entrar porque não é assim não, tá virando bagunça. E começou a falar comigo de qualquer jeito. E eu falei também, é normal, tô vendo uma coisa minha sendo prejudicada. Claro que eu vou falar com amorzinho, desculpa, não vou. Não vou, porque se fosse ao contrário, eu tirando alguma coisa de alguém, eles iam falar comigo de qualquer jeito também, né? Tanto é que a ação já diz tudo. Aí teve essa discussão entre eu e meu irmão, onde eu falei, ué, mas tu tá querendo me tirar tudo no peito? Aí ele quer levar pra esse lado, leva pra esse lado. Eu tenho os áudios tudo aqui gravado, isso aí, quem quiser ver, depois é só me perguntar no privado que eu mando. Tá me tirando, eu perguntei pra ele, tá me tirando o barracão no peito, mano? Aí ele, eu já falei, não, antes disso ele tinha falado pra mim, eu já falei pro Wallace, há mais de um ano, olha só, há mais de um ano, eu tava no Brasil ainda quando ele falou isso pro Wallace, que era pra eu tirar meu santo de lá. Por que ele não falou isso pra mim na minha cara, né? Esperou chegar a Semana Santa ou eu vim pra Portugal pra poder falar, ou sair de perto, ou evitar um confronto? Não entendi. Mas foi feito dessa forma. Eu já falei que era para tirar teu santo de lá, mas tirar meu santo da casa dele, por quê? Né? Se a parte do barracão é minha, eu tenho que decidir se o santo fica, se o santo sai, e assim foi falado para mim. E eu falei, não, tu tá querendo me tirar o barracão do peito, aí não era bem assim, ou não tava querendo levar para esse lado, mas se você quer levar para esse lado aí, é isso mesmo. Ou seja, confirmou que tô tirando, não é teu, é meu, acabou. E isso não foi falado para os outros, da boca dele não foi, porque ele se omite com essa parte, entendeu? Essa parte, o que ele faz, ele esquece, ou finge que esquece, entendeu? E depois tenta reverter a situação jogando contra os outros, tá? Aí foi o que foi falado para os outros lá, que eu tinha abandonado o barracão. E não foi assim, né? Uma das minhas discussões com a minha esposa, assim, discussões entre aspas, que a gente conversa bastante, realmente sobre o barracão que eu queria construir. Eu queria trabalhar aqui, fazer o meu dinheiro e mandar dinheiro para o Brasil e construir um kitnet, um quarto, reformar ali o barracão, né? Para ter um lugar para cair quando eu fosse no Brasil, ter ali meu cantinho, né? Eu pensava assim, em fazer isso. Como essa luz já estava acesa lá de trás, que eu falei, né, dele ter falado que só ia construir porque ele estava deixando, uma coisa que é minha, então ele tem que deixar nada, se é minha, ele não tem que deixar ou não deixar nada. Mas só estava deixando porque ele queria, né, que era uma... e ponto. Tá bom, morreu aí o assunto, eu fiquei muito triste com isso, né, porque é uma coisa que meu pai me deixou, de valor sentimental, né, nem pelo terreno, porque... Da mesma forma que eu construí ali, eu posso comprar um terreno ou uma casa no Brasil. Então, não é pelo valor monetário, mas sim pelo valor sentimental, né? Afetivo. Porque foi ali que eu cresci, foi ali que eu cresci, entre aspas, porque meus pais são separados desde quando eu tinha 4 anos, eu voltei para lá com 13, depois vim para Portugal com 16 e pronto, minhas idas e vindas, mas eu estudei a religião ali, eu aprendi o que era a minha religião ali dentro daquele barracão, né? E fiquei triste com essa situação, tá? E desde então venho martelando com isso na minha cabeça, tá? Pedi pro meu pai de santo lá buscar o meu santo, levar pro barracão dele, e assim meu pai de santo fez, Gilson de Oxóssi. Ele levou o santo para lá e tudo ok. Triste, o coração doendo, né? Depois de um tempo eu fiquei sabendo que ele tirou os santos do meu pai de lá de dentro, sem me perguntar nada, ou seja, se o axé era meu,
eu acho que eu deveria de tomar a decisão, né? Mesmo sabendo que ele já tinha me tomado, ainda tenho esse sentimento comigo, é meu, ninguém tem que tomar decisão em nada, né? Nem o pai de santo que ele foi procurar, que é do Axé também, que me admira muito, o Loguns, ter feito o que fez, sem me consultar, porque existe uma hierarquia, né? E eu sempre respeitei essa hierarquia. Loguns era o filho de santo mais velho do meu pai. O segundo mais velho, que a mais velha é a mãe Helena. E não foi falado nada com ela também, porque se falasse com ela, ela ia dar esporro em todo mundo. Mas tudo bem. Mãe Helena não ficou sabendo, falaram com o Logunce lá abriu, jogou lá o jogo dele lá, que já começa a desconfiar muita coisa, já começa a vir muitas recordações, né, de coisas erradas que foram feitas com esse jogo, né, e esse jogo disse que tinha que tirar os santos do meu pai, mas ninguém me consultou nada, no jogo não disse que aquilo ali era meu, ou seja, todo mundo já sabia que era meu, mas não queria que fossem meu. Mas quem são eles para poder tirar uma herança de um pai para um filho? E só porque eu sou o mais velho filho de santo, né? Meu pai era meu pai carnal, pai de sangue, aquilo ali era meu. Não era para ninguém se meter nesse assunto, muito menos do Axé, né? Mas pronto, me admiro muito o Loguns ter feito isso, foi em maturidade, um homem de mais de 60 anos de idade e cometendo esse tipo de erro, né? Isso para mim foi um erro grosseiro até. Mas ele resolve as contas dele com os orixás. É com ele e os orixás. Não vou direcionar minhas palavras para ele, não. As minhas palavras aqui estão direcionadas para o que me aconteceu. Não estou mentindo, foi isso que aconteceu. Se quiserem falar que foi ao contrário, problema. Estou deixando aqui eternizado, porque foi isso que aconteceu. E agora, mais recentemente, né, isso para vocês entenderem, minha mãe estava morando no Brasil, né, de galho em galho, ficou doente, ficou muito mal. Quem me conhece sabe da história, minha mãe ficou muito mal, ficou pele e osso, né? E ela foi morar com meu outro sobrinho, que é o filho da minha irmã, e ela estava muito mal, nem se alimentar, ela estava se alimentando. Teve um dia que eu liguei para ela, ela falou que estava 3 dias sem comer. E aquilo me apertou o coração e falou, não, minha mãe não vai ficar nessa situação não. Eu fiz com que ela viesse para cá, ela não queria, muito relutante ainda, querendo ficar no Brasil, lá com o neto dela, e perto do David, whatever, ela é mãe é mãe. Eu mesmo assim, com muito custo, consegui trazer minha mãe para Portugal, tá? Conversei com a minha irmã aqui, minha irmã assumiu a metade da passagem, eu assumi a outra metade, e fizemos aqui um bem bolado aqui para minha mãe ficar um tempo comigo aqui em casa e um tempo lá com a minha irmã. Sendo que minha mãe ainda é lúcida, né? Apesar de ter 72 anos de idade, uma senhora idosa, ela ainda é lúcida, ela também toma decisões por ela própria. Ela ela quis ficar lá embaixo no Algarve, que eu moro no Alentejo e a minha irmã mora no Algarve. Ela quis ficar no Algarve com a minha irmã, sendo que não era vontade da minha irmã. Minha irmã e ela sempre tiveram dois bicudos não se beija, pronto, para todo mundo entender. Então a gente sempre teve aquela rinchazinha ali entre as duas e as coisas não correram bem, tá? O verão correu tudo bem, ok. Passou ali os 3, 4 meses de verão, minha mãe trabalhou, foi para restaurante, tomou conta de idoso, um idoso tomando conta de outro. Vocês veem mais ou menos a situação de Portugal. Portugal você chega, você tem trabalho, só não trabalha quem não quer e quem não pode, né? Porque infelizmente minha mãe não tem mais a vitalidade que tinha 20 anos atrás, mas pronto. Ela trabalhou, fez ali o dinheirinho dela, né? Eu arquei com a minha parcela, que era a metade da passagem da minha mãe, não foi uma coisa baratinha, tive que pagar, mas tudo bem. Agradeço aí também meu sogro, já agora, tá aí o vídeo aí. Agradeço meu sogro, que foi por ele que eu comprei as passagens da minha mãe, foi no cartão dele, porque como eu já não falo mesmo com meu irmão, esse daí mesmo que não ajuda, nunca ajudou e nunca vai ajudar em nada, né? E teve atritos agora com a minha irmã e minha mãe, né?
aonde eu saí daqui do Alentejo, fui lá, busquei minha mãe, trouxe ela aqui para casa, foi aquela confusão toda. E nesse meio tempo, né, a minha irmã, que foi a que discutiu com a minha mãe lá embaixo, deixa eu acender meu cigarro, eu já tô 30 minutos. A minha irmã, ela me ligou falando o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo ela falou com meu irmão também lá no Brasil, né? Com o irmão dela lá no Brasil. Meu irmão não, porque meu irmão não faz o que ele fez comigo e muito menos com a mãe. Mas pronto, meu irmão não. Isso daí esqueci, ele morreu junto com meu pai. É sentimento meu, tá? Tá vivo lá, mas é ele lá no canto dele ou no meu. Pra mim, irmão é só por falar mesmo. Só pra dizer que é irmão. Porque irmão mesmo nunca teve atitude de irmão. Comigo não. Só de mandar. De mandar sim, sempre teve. Sempre foi, mandou e eu sempre respeitei. Né? Eu sempre fiz o meu papel de irmão mais novo. Tá? Só pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. E meu irmão lá, o irmão da Jéssica lá, o mais velho, falou com ela que, eu nunca ajudei, tem um áudio também, depois eu posso até postar também aqui no vídeo, ou depois aí pra vocês verem, que eu nunca ajudei, você e o Paulinho que sempre ajudou, isso aí eu não posso negar, não sei o que, então o que eu sugiro é ela ficar aqui em cima, e isso é ele com uma briga com a ex-mulher dele lá, pra tirar a ex-mulher de lá da casa, a mesma que meu pai falou que podia ficar o tempo que quiser, tá bom? Mas pronto, isso aí não é coisa minha, eu não quero me meter nisso. Sempre falei a mesma coisa. Só tem que me ajudar a tirar a Denise de lá. Como eu tinha falado que não me metia nisso, eu falei, eu concordo que minha mãe vá para lá, porque é uma senhora idosa e precisa de um lugar para ficar. Eu não consigo manter duas casas, não consigo. Eu já mantenho aqui a minha família aqui em casa, ajudo a minha mãe como eu posso. Tá? Se minha mãe quiser morar aqui comigo, pode morar aqui comigo. Apesar da minha casa ser pequena, mas dá pra ela ficar aqui comigo, não tem problema nenhum. Aí, tudo bem. O que aconteceu? O que acontece com essa história toda? Ele sugeriu da minha mãe ir pra lá. E eu, conversando com a minha irmã, eu falei pra ela, essa ajuda não é de coração, sabe, né? Essa ajuda é pra poder tirar a Denise de lá. Ele queria alguém pra ajudar ele a tirar a Denise de lá. E tem que ser os 3 irmãos, né? Porque é uma propriedade. Para tirar alguém de lá, os 3 que são donos tem que assinar, ou se for para a justiça, se for para alguma coisa, os 3 tem que estar de acordo com o que saia, né? Eu sou de acordo a fazer a vontade do meu pai, só que não foi feita desde o momento que me tiraram o barracão. Então já começou a quebrar aí a vontade do meu pai, começou a quebrar aí. Outra vontade do meu pai era da minha mãe, mesmo depois que ele morto, não pisasse lá. Mas como já tinha quebrado a outra palavra dele, que o barracão era meu, quebrar mais uma, menos uma, é igual. Então, e outra, é minha mãe, não estou falando de uma pessoa estranha da rua, né? Estou falando da minha mãe, a mãe dele também, né? Eu acho que não, ele deve ter sido de chocadeira, essa porra. Deve ter nascido de chocadeira. Mas pronto. Ele concordou, ele que sugeriu, né? E eu conversei com a minha mãe é uma pessoa muito difícil de lidar e difícil de convencer até. E eu, não, deixa que eu converse a minha mãe aí e fica lá, não tem problema. Isso aí eu mesmo falo com ela. E falei com a minha mãe. Tudo de acordo. Isso em novembro, 14 de novembro de 2025, tá? 14 de novembro de 2025, eu tive uma conversa com a minha irmã e me comprometi a falar com a minha mãe. Não me meter no assunto de Denise e David, que eu não tenho nada a ver com isso. É ex-mulher dele, ele que botou ela lá dentro, ele que tire, se ele quiser. E se ele conseguir, é com ele. Não é coisa minha, né? Ou seja, não é uma batalha para eu ter que queimar minha cabeça, porque na minha batalha ninguém quis queimar a cabeça com nada, só deixou ele fazer o que ele fez, que foi tirar o barracão de mim, tomar todas as decisões que ele tinha que tomar, que ele achava que tinha que tomar, e ficou por isso mesmo, ninguém lutou por mim, então também não tem que lutar por ninguém, correto? Penso assim, mas ponto. Mas como minha vida sempre foi desse jeito, né, eu sou o ovelha negra da família,
Porque eu sou rebelde, eu sou ruim, eu sou tudo de mal sou eu, mas o que sabe fazer mais coisas sou eu, o que se vira sou eu, o que trabalha pra caralho sou eu, o que aprendeu várias profissões sou eu, entendeu? Então eu ainda me sinto acima, não dependo de ninguém pra porra nenhuma, tá? Assim, minha vida é minha vida, não devo nada, não tenho rabo preso com ninguém, tá? E posso fazer o que eu quiser, minhas decisões são sempre sensatas. Ok. Aconteceu isso dele liberar, né? Passar por cima da palavra do meu pai para poder deixar minha mãe ficar lá. E eu sugeri, mas se ele realmente quer ajudar, Jéssica, não tem que tirar a Denise de lá. A casa, como eu falei no início, é baixo em cima, né? De baixo e de cima. Ele pode deixar minha mãe ficar lá embaixo, enquanto a Denise não sair. Depois que a Denise sair, bota lá pra cima, eu reformo a casa. Não tem problema. Eu reformo tudo lá em cima e pago. Se quiser que pague lá aluguel, luz ou qualquer porra, eu pago. Não tem problema nenhum. Mas eu reformo tudo, não precisa gastar um centavo. Eu reformo a casa toda. Lá a parte de cima, né, onde minha mãe ia ficar. Aí tá, beleza. Passou, aí eu sugeri isso pra minha irmã, não impus, eu sugeri. Eu falei que realmente quando a gente quer ajudar, mas se eu tenho uma casa que é em cima e embaixo, a de cima tá ocupada. Não, mas pode vir, que eu quero ajudar, então fica aqui na minha casa, fica aqui embaixo comigo. Quando a Denise sair, você vai lá pra cima. Ponto. Mas é tudo muito bonito falado, né? Na prática mesmo, ninguém quer. Minha irmã foi conversar com ele dessa minha sugestão, agora há pouco tempo, isso agora em dezembro. Foi conversar com ele e ele falou surpreendentemente, né? Porque eu tinha sugerido, ele falou que agora quem não quer mais sou eu, minha mãe aqui. Ou seja, tá tratando minha mãe como uma ajuda? É uma ajuda que ele queria dar? Não, acho que não, né? Mas pronto, foi assim mais ou menos o que aconteceu, né? Que ia ajudar, depois voltou atrás com a palavra dele, como sempre, é sempre a mesma coisa, porque ele falou que o barracão era meu, falou para todo mundo ouvir, quem estava lá no velório do meu pai, todo mundo ouviu. E depois tirou o barracão de mim. E agora falou que ia ajudar minha mãe, para ajudar a Jéssica lá, que é a única coisa que ele podia fazer, porque a Jéssica já estava saturada já da minha mãe lá com ela. E voltou atrás com a palavra dele de novo. Só que agora, cara, o que aconteceu? Eu ia botar isso tudo na justiça, tá? Ia colocar isso tudo na justiça lá atrás. E não coloquei, por quê? 2 motivos. Meu sobrinho, o filho dele, mais velho, falou pra mim, pediu pra mim não colocar na justiça, porque se determinasse, né, se o juiz determinar que todo mundo tem que sair do imóvel, a mãe dele teria que sair, né, e não tinha pra onde ficar, pra onde ir. Eu, ok, meu sobrinho, pode deixar que eu não vou fazer nada agora não, mas fala pra ela se agilizar aí, porque eu tenho que rever o que é meu, né, antes que aconteça o pior. E o pior já estava acontecendo, eu nem sabia, que era ele tirar os santos do meu pai, que o pior é isso, que é uma coisa que ninguém vai me dar de volta, porque o santo do meu pai tinha a energia do meu pai. Eu posso fazer o tribá de Logun Edé? Posso fazer o tribá de Logun Edé, mas e a energia do meu pai? A energia da mão Nilza de Inhansã, que fez o meu pai, que raspou meu pai, a mão de menininha do Cantuá, que mexeu no ibá do meu pai, quem é que vai me trazer essa energia de volta? Entendeu? Então eu queria fazer uma transferência justa e digna, né, pro ibá, não do jeito que foi feita aí. Mas corri atrás, fui correr atrás não, que eu não consigo correr atrás, eu tô do outro lado do oceano. Mas corri atrás dos meus direitos e vi que realmente tenho direito, né? Porque o lado espiritual hoje também está no judiciário, então a gente consegue mover ações contra isso. E eu vou conseguir mover, vou mover, tá? A parte judicial da religião, vou mexer com isso. E fiquei quieto por causa do meu sobrinho, que ele pediu. Falei, não, tudo bem, não vou fazer nada agora para já não. E outro motivo foi a minha irmã, né? Que ela falou
Foi o que que a minha irmã falou só pra mim? Ah, não, é porque o meu irmão, ele brigou com a ex-mulher e a ex-mulher botou ele na justiça lá, parece que tá com medida protetiva e tudo. Mas também é caso deles lá, não quero saber de nada, não me interessa em nada. Tá com medida protetiva, tá descumprindo a medida protetiva, é com ele mesmo. Que a medida protetiva que eu saiba é 300 metros, ele tá na casa de baixo, ela tá na de cima, então tá descumprindo a medida. Mas, até então, não tem nada a ver com isso. Minha irmã brigou com ela, com a minha ex-cunhada lá, e botou também processo. Eles gostam de brigar, mas é quando é a favor deles, né? Porque ao meu favor ninguém deu uma palavra de apoio, nada. Só falaram que eu estava errado porque eu falei. Então, ou seja, a minha reação foi errada, mas não a ação que a pessoa teve contra mim. Mas tudo bem. De me tirar, tá tudo certo. A minha reação foi errada. Eu fiquei nervoso, fiquei puto, falei merda. Falei mesmo e falo, continuo falando. Pra mim é um mau caráter, um covarde, né, o que fez isso comigo. Mas pronto, eu continuo falando e vou continuar falando. Isso aí ninguém me tira da minha cabeça. Me tirou uma coisa que ninguém vai voltar atrás, ninguém vai me dar de novo. Que nem foi falado, não, mas as coisas tá aqui ainda. Tá tudo aqui. Cadê o ibá do meu pai? Entendeu? Cadê? O pai de santo falou que era para tirar. Eu tô cagando porque eles falaram. O negócio era meu, não era deles. Ninguém tinha que meter a mão em nada. Mas pronto. Ok, meteram a mão, fizeram o que tiveram que fazer, eles que paguem agora com... eles que paguem o que tiver que pagar, tá? Os orixás. Entreguei na mão dos orixás essa parte aí. Porque eu sei que não vai voltar mesmo atrás, então eu não posso ficar remoendo nem me prendendo ao passado, né? Então o que meu pai deixou pra mim, eu não volto atrás. E disso tudo que me deixou mais chateado agora, no final, que reacendeu a minha vontade, foi essa crueldade que ele fez com a minha mãe. Minha mãe é uma senhora idosa, 72 anos, vai ter que voltar pro Brasil, porque ela tem que resolver o negócio de aposentadoria dela, essas coisas aí, que não é nem aposentadoria, é o LOAS, tadinho. Meu pai faleceu, podia juntar os 3 filhos e botar ela ganhando uma pensão do meu pai, que era funcionário federal, que, como provar que ela é a nossa mãe, eu tenho 40 anos, né? Eu sou o mais novo, tenho 40, né? Então, para provar que minha mãe era a mulher do meu pai, era a coisa mais simples do mundo, coisa mais fácil do mundo, né? Mas para minha mãe ganhar a pensão, ninguém pensou nisso. Ninguém quis pensar nisso. Ficou para o governo, ficou para o Estado, ninguém pensa nisso. Porque ela podia estar melhorzinha, ganhando uma pensão de funcionário federal, como esposa do meu pai, né? Mas tudo bem. Eu acho que Deus está vendo, né? Acho não, tenho certeza. Deus está vendo. Entrego nas mãos de Deus, Deus está vendo. E os orixás também. Fez isso com a minha mãe, entendeu? Depois de eu ter conversado tudo, minha mãe ter decidido depois do carnaval ir para o Brasil, e eu venho com essa notícia agora de que mudou de ideia, né? Agora eu quero fazer uma pergunta, né? Mudou de ideia, se entrou dentro ele estava na religião, era Ogã, depois saiu da religião, falou que só fez santo porque foi para agradar meu pai. Religião a gente não segue para agradar ninguém. A gente segue porque a gente tem amor, fé e carinho, né? É com fé, amor e carinho que a gente segue uma religião, seja ela qual for, tá? Religião é caminho. Então tu tem que seguir a religião, seja ela qual for, com fé, amor e carinho. Não é seguir por seguir ou para agradar ninguém. Nem A, nem B, nem C. Eu nunca fiz nada para agradar ninguém. Eu sempre tive vontade de ser Ogã e fui Ogã, sou Ogã, né? Então foi a minha vontade, minha fé, meu amor e meu carinho, tá? E religião para mim é isso. Mas aconteceu isso tudo aí, gente. E quero deixar eternizado aqui, porque agora, futuramente, eu vou falar de novo, mais uma vez eu vou falar e vai acontecer, que eu sei que vai acontecer, que agora o mal da fita sou eu, tá? O ruinzão da fita vai ser eu, porque eu não tinha feito nada até agora, né? Por causa de 2 motivos que eu já disse, meu sobrinho e minha irmã, né? Pediram para mim não fazer, porque o David estava com o processo da ex-mulher, e minha irmã também estava botando processo, estava uma confusão no negócio de processo, e botar mais um processo em cima dele, apesar de tudo, é meu irmão, né? E eu pensei e falei, não vou fazer nada não, porque senão é muita coisa em cima de uma pessoa só, ele vai, pronto, pode até ficar meio uma panqueca da cabeça e fazer uma merda, né? Ele é funcionário público, é polícia militar, então pode ser que, né?
deu uma virada ali no cabeçote dele. Mas para não acontecer nada, eu não quero ser pivô de desgraça, então eu vou deixar quieto, não vou falar nada. E vamos ver o que vai acontecer. Depois que resolver essa parte aí do processo dele com a ex-mulher, aí eu coloco a minha ação ali, que é só o negócio do barracão mesmo, que eu não quero casa, eu não quero terreno, não quero nada. Entendeu? É só pra pentelhar mesmo. Agora é só pra pentelhar, porque eu não quero nada, não quero. Eu juro de pé junto que eu não quero casa, não quero terreno, não quero nada. Eu só quero que ele perca também do jeito que eu perdi. Pra ele ficar sem nada. Ele vai ficar sem nada. Aquilo ali eu vou tirar de todo mundo. Tá? É uma propriedade que tem escritura, tem tudo certinho. Já estou conversando com o advogado, já está tudo certinho. E em breve o mal da fita agora vai ser eu. Tá? Só queria deixar eternizado aí. Paz, amor e para todo mundo aí. E que fique bem claro que eu sempre, desde o início, nunca quis briga, nunca quis confusão com ninguém. Eu só queria ter acesso ao que era meu. Ponto. Eu nunca pedi nada de ninguém, nunca pedi nada do que era do meu pai, o carro que ele falou, não, o carro vai ficar para mim porque tem valor sentimental. Aí deixou o carro com um garoto lá, com o Ogan lá, o Felipe, que é o irmãozão dele, deixou com o irmão dele, o Felipe, e o carro bateu até o motor, já perdeu o carro, já perdeu tudo. É o valor sentimental que ele tinha. Mas tudo bem, é dele também, eu não quero saber de carro, não quero saber de nada. Eu ia andar de carro aqui, com a minha irmã precisando, 2 crianças, ele deixa o carro com o Felipe, mas não deixa com a irmã. E agora quer a irmã perto, né, para ajudar ele. Né? Mas é assim mesmo, é assim que funciona, tá? Só para vocês entenderem o valor sentimental. Casa, nunca quis casa também, eu sempre fiz a minha vida, do meu jeito. Nunca morei assim, muito tempo com meu pai, nunca morei muito tempo com a minha mãe, né? Morei mais tempo com a minha mãe do que com o meu pai, ali nesse meio termo aí. Então, dos meus 4 anos até meus 13, foi com a minha mãe. Dos meus 13 aos 16, foi com meu pai. Dos meus 16 até os 17, foi com a minha mãe. Depois fui morar sozinho, entendeu? Aí voltei pro Brasil, fiquei ali mais 1 ou 2 anos com meu pai, já fui morar com a minha esposa. Então, nunca fiquei assim muito tempo com eles, né? Talvez deve ser por isso que ele acha que é filho único. Que é tudo dele, só dele, ninguém tem direito a nada. Mas tá aí, tá eternizado e vamos ver o que vai acontecer aí. Quero mais paz, amor e sossego. Só não quero que mexa com as pessoas erradas. E mexer com a minha mãe, mexeu com a pessoa errada. Porque da mesma forma que eu defendo a minha mãe hoje, eu defendi meu pai, tá? Da mesma forma que eu defendo a minha mãe hoje, eu defendi meu irmão, esse o mesmo que fez isso. Porque quando meu primo aqui em Portugal falou que ele foi se armar em esperto para subir o morro e levou um tiro no pé, eu briguei com meu primo aqui por causa dele, tá? E até hoje eu me lembro disso, tá? Foi uma discussão feia, meu primo não fala direito comigo até hoje por causa disso aí, a gente não tem uma troca muito boa, mas ele sabe que eu tava defendendo meu irmão. E falei que ele subiu favela não foi porque ele quis não, ele subiu porque ele recebia ordens para fazer. Ou seja, defendi meu irmão, a gente discutiu aqui feio, e tinha ele como um ídolo. E agora é uma casca de ovo podre pra mim, tá? Só pra deixar eternizado aí, mais uma coisa que vai acontecer, sou eu sendo o mauzão da fita, tá bem? Tchau aí, paz pra todo mundo.